Olá! Você já conseguiu colocar a culpa de algo que você precisava fazer no outro? Você já conseguiu se esquivar de uma coisa que você tinha que enfrentar e não enfrentou? Pois é, essa é uma antiga inclinação humana, desde o Éden. Olha só a conversa de Deus com eles lá após o pecado, Gênesis 3, 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. A antiga mania, esquivar. Essa é uma fraqueza do homem desde o Éden, né? Quando houve lá na terra, isso aqui foi com Adão e com Eva. Deus pergunta: Adão, onde estás? Né? Deus precisa perguntar para alguém onde ele está. Se Deus é onisciente, ele sabe exatamente onde cada um está, o que está fazendo e até o que está pensando. Mas quando há essa pergunta de Deus em relação a qualquer pessoa, e que a Bíblia registra esses termos, Deus está chamando essa pessoa para um diálogo, para uma conversa, para um conserto, para um acerto de contas, né? Então, desde Caim foi o primeiro homicídio na terra. Primeiro Adão e Eva, né? Deus pergunta. E ele responde: ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo. É triste, né? Quando a voz de Deus soa para alguém, soa para nós, e que nós nos afastamos ou nos escondemos porque estamos com medo. Mas deixa eu dizer algo para você. Aqui Adão estava com medo porque ele começou a sentir algo que ele nunca tinha sentido. Vergonha, culpa e automaticamente o medo. Esses três sentimentos, o homem na presença de Deus, no estado original, ele não sabia o que eram essas sensações. Nós sabemos porque já viemos dessa semente, né, de Adão, mas Adão não sabia o que era isso. Então ele disse: eu escondi porque estava nu e tive medo. E aí o Senhor pergunta: quem te mostrou que você estava nu? Se antes essa era uma condição que não trazia nenhuma vergonha para Adão, porque estava no período da inocência, não havia pecado, né? Não havia luxúria, sensualidade, não havia nada disso, né? Então Adão responde: a mulher que tu me deste me deu da árvore e eu comi, do fruto e eu comi. Ele joga para Eva, né? E aí Deus pergunta para Eva: por que fizeste isso? Aí Eva fala o quê? A serpente me enganou. Então essa tendência de esquivar, né, ela vem daí, não enfrentar, né? Tive medo. O temor é uma antecipação, né, do julgamento, do juízo de Deus. Pois Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso ele vai colher. Só que naquele momento ali, né, Deus não ia rejeitar Adão. Ele teve que tirá-lo do jardim, né? Ele teve que colocar anjos lá na porta do jardim, mas Deus fez a primeira ação de Deus foi cobri-los, porque ele sentiu medo e sentiu vergonha. Ali já era um prenúncio também, né, do que Jesus faria por nós. A sua morte na cruz, o seu sangue, cobriria os nossos pecados e nos tiraria a vergonha do pecado. Porque a vergonha de Adão naquele momento é porque ele havia desobedecido aquilo que Deus disse para ele que ele não podia ultrapassar. Ele podia comer de tudo que estava no jardim, menos daquela árvore da ciência do conhecimento do bem e do mal. Então Adão se envergonha, né? Então Deus pergunta a Adão: quem te fez saber que estava nu?
E aí nesse momento começam essas esquivas. A mulher que tu me deste, me deu da árvore, eu comi. Então Deus se dirige a Eva e ela fala a mesma coisa, a serpente me enganou, né? É interessante que nesse momento Deus se dirige a cada um individualmente. Você prestou atenção no texto? Não era correto que Deus se dirigisse a Adão, porque foi ele que colocou ele no jardim para guardar, para cultivar, né? Isso aí fala do sacerdócio, do lugar do homem, né? Mas ele fala com Adão, mas também ele chama Eva, né? Porque quando há pecado, mesmo sendo marido e esposa, a nossa responsabilidade de conserto ela é individual. Não dá para consertar pelos dois, né? Então Deus chama um e daí Deus chama o outro, né? Não seria coerente Deus perguntar só para Adão ou responsabilizá-lo pelo descuido? Isso nos mostra que quando estamos errados, mesmo que seja com o nosso cônjuge, ou o pecado tenha cometido pelos dois, Deus trata cada um individualmente. Ninguém peca ou erra por causa do outro. A responsabilidade é pessoal. Mesmo quando você aceita uma proposta, ou mesmo quando você é enganado, você sabe, né? Então, no seio das famílias, esse espírito da esquiva esconde-se, está sempre rondando, né? Nós temos uma facilidade enorme de nos esquivarmos dos nossos erros, né? Ah, minha ação é reação do seu comportamento, né? Com os filhos, às vezes os pais, não, a educação é sua obrigação. Ou quando algo não deu certo, não, ele está com esse comportamento porque você não olhou, porque você não cuidou. A responsabilidade é dos dois, né? Ah, eu não fico nessa igreja por causa do pastor. E aí você vai, né? Vai vendo isso, né? Eu não trabalho na igreja por causa do líder do grupo. Vai tendo esquiva em todas as áreas da vida. Eu não fico naquela empresa por causa de fulano. Não, às vezes sim, é necessário até você sair mesmo, dependendo do que aquela empresa está fazendo, se não coaduna com os teus valores, ok. Mas nós temos uma tendência. Eu queria frisar para você que essa é uma tendência humana, de esquivar daquilo que nós tínhamos que encarar, que tínhamos que resolver, né, e acatar as nossas responsabilidades. O chamado de Deus para Adão e Eva quanto às suas responsabilidades continua ecoando hoje nas nossas casas, nos nossos trabalhos, né? Quando Deus nos chama, Ele não quer nos envergonhar, entenda isso. Ele chamou Jacó, ele chegou para Jacó e disse assim, Jacó, qual é o teu nome? Para Caim ele disse assim, Caim, onde está teu irmão? Olha a desculpa de Caim. Por acaso sou eu o guardador do meu irmão? E Caim havia matado o irmão, né? Ele devia ter falado assim, eu pequei, Senhor, eu matei meu irmão. Mas não, sou eu o guardador do meu irmão, né? Então Deus quando chama, Ele chama para acertar contas, né? Fez o Senhor, no 3:21, fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. Saiba que todo pecado que você vem a Deus em arrependimento, Ele não vai te expor, mas Ele vai te perdoar, Ele vai te cobrir em arrependimento, tá? Porque o sangue de Jesus hoje tem esse poder. O sangue de Jesus tem o poder de cobrir os nossos pecados, né? Então, o ato de esconder demonstra comunhão interrompida com o Criador, pois antes Adão falava com Deus face a face. E ali naquele momento ele perde essa oportunidade tão linda e tão maravilhosa, que é de estar assim, todo dia falando com Deus. Na viração do dia o texto diz que Deus ia no jardim falar com ele. Então o fato de esconder é porque ele sabia que ele havia perdido alguma coisa que não podia mais deixá-lo estar na presença do Senhor, né? Então vamos nos responsabilizar, né? Pelos nossos atos, por aquilo que é nosso. Não vamos jogar para o outro, não, né? Tem um texto em 2 Coríntios 11:3 que Paulo diz assim, olha, mas receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Há um convite de Deus, há um convite da palavra, né? O Evangelho, a relação com Deus é algo
ao mesmo tempo poderoso e simples. O Evangelho tem uma simplicidade. A relação com Deus é algo que não é nada mirabolante. Deus quer fidelidade, Deus quer que você mantenha uma vida de santificação, Deus quer que você tenha uma rotina de oração e de leitura da palavra, foge da corrupção que há no mundo, exercita o amor de Deus, é isso que Deus quer. Isso são coisas que está na sua mão de fazer, está no seu coração, está na sua mente, é só você desenvolver, né? Mas as pessoas hoje querem inventar coisas, apartam-se da simplicidade que há no Evangelho e a mente fica corrompida por coisas desnecessárias e aparta-se da pureza que há em Cristo Jesus. Mas que em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos ajude. O Senhor está te chamando, não para te envergonhar, mas para te cobrir e para te perdoar dos erros. Não se esquive, enfrente. Enfrente aquilo que é responsabilidade sua, aquilo que você fez, não jogue para o outro. Autorresponsabilidade é algo que te ajuda a viver bem nessa terra. Então seja responsável, acerte as contas que Deus vai te abençoar. Tá ok? Deus te abençoe. Curta esse vídeo, passe para alguém, por favor, eu te peço. Compartilhe, se inscreva aí no canal, porque quanto mais seguidores, mais o YouTube entrega para outras pessoas esse material. Deus te abençoe.